Viviane, conta pra gente aqui como que é, com 30 anos de idade, estar à frente da gestão de um patrimônio financeiro tão importante aí e também dentro da suinocultura, onde você tem uma presença muito grande. Como que é pra você a importância do seu trabalho? Com certeza é uma grande responsabilidade, né, Gustavo? Eu brinco que na suinocultura, para você trabalhar com isso, você tem que amar, porque é uma atividade realmente, né, assim, desgastante, mas quem tá ali normalmente ama, entendeu? Então, para mim foi muito fácil seguir esse caminho. Vem desde a infância, né? Eu cresci na suinocultura, meus pais são suinocultores há mais de 30 anos. Então, eu fui, me formei e voltei para poder agregar mais. Seja bem-vindo ao We Podcast. O podcast do Gestão de Liderança. Muito prazer, meu nome é Gustavo, sou o host e o rosto desse programa. Muito prazer, meu nome é Bruno, eu sou host e rosto desse podcast. Estamos aqui hoje com a Viviane, vamos bater um papo sobre gestão da suinocultura com essa grande empreendedora, empresária já na região, no ramo há um bom tempo. A Viviane, que é formada em Ciências Contábeis e Administração, pós-graduada em Finanças e Gestão de Suínos. Muito prazer, Viviane, seja muito bem-vinda. Prazer, pessoal. Obrigada pelo convite. É um prazer muito grande te receber aqui. A gente agradece por ser tão solícita, né? E por estar trazendo um pouco de informação não só para nós, mas por todos os nossos que estão nos assistindo aqui hoje, né? E a gente gostaria de começar, antes de qualquer coisa, mostrar para as pessoas como que é a importância aqui na nossa região a suinocultura, né? Sendo que dentro do mapa brasileiro de produção de suínos, a região da Zona da Mata de Minas é uma das regiões mais importantes para essa produção do país. Então eu tenho certeza que o conteúdo que a gente vai conversar aqui hoje vai agregar bastante para todos e tem muita informação para sair por aí, não é verdade, Bruno? Exatamente isso, Gustavo. Muito legal. Vamos começar com a Viviane trazendo um pouco mais, se apresentando melhor, falando um pouco da sua formação e como que você vai trazer essa informação, fazer esse link, né, entre a sua formação, a gestão da suinocultura. Vamos começar por aí. Vamos lá. A suinocultura ela está presente na minha vida desde que eu nasci. Os meus pais eles começaram com a granja na década de 90, com 25 matrizes, 30 matrizes, e ao longo do tempo foram crescendo. E aí a gente tem o que a gente tem hoje. Na vida profissional, na vida de estudante, né, na verdade, o sonho da minha mãe era que eu fizesse veterinária. Ela é veterinária. Meu pai já mexia com agronegócio, com a fazenda. E só que eu achava que a veterinária não tinha tanto a ver comigo. Então eu busquei no curso de administração e depois complementando com ciências contábeis, um pouco mais de conhecimento nessa área que eu achava que faltava um pouco para eles, porque como eles começaram pequeno, foi crescendo, então era uma empresa extremamente familiar, pequena e tomou uma dimensão um pouco difícil nessa parte de gestão para eles. E foi isso. Quando eu formei, né, em BH, voltei para cá, apareceu a oportunidade de fazer uma pós em gestão e produção de suínos em Viçosa. Então eu falei, nossa, é minha oportunidade. E aí fui, fiz, aprendi muita coisa, né, estando lá na faculdade, vendo as matérias e estando dentro da granja, eu pude colocar muita coisa em prática. E desde assim, continuei. Isso é muito bom ali, pegar na linha de frente também. E é importante a gente entender que dentro dessa linha de crescimento, a gente consegue perceber que são funcionamentos de padrões completamente diferentes, né? Aquela, quando você começa ali com aquela suinocultura familiar, né? Eventualmente começa até criando aquele porco que as pessoas chamam do porco caseiro, né? Que é ali que é criado no chiqueirinho. E depois, quando isso vai crescendo, isso vai perdendo um pouco desse ponto mais de uma agronegócio familiar para pegar uma estrutura mais industrial, né? Uma produção assim nesse tempo. Com certeza, mas assim, é muito diferente o que a gente faz de uma produção mais caseira, E é assim. isso que a gente quer falar aqui hoje, Sim, justamente, sim, da transformação desses processos, né? E sim, nós sim. vemos, dá para perceber na sua fala o quão importante é a gestão não só para o grande produtor, mas também
para o pequeno produtor. Porque até você falou, quando você foi buscar essa gestão, essa informação, talvez o momento e o trabalho seu não era tão grande, vocês não tinham tantas matrizes como hoje. E aí a forma de gerir isso, e não só gerir o negócio da suinocultura, que por si só já é uma tarefa que eu acredito que você e sua mãe dominam com grande maestria, mas principalmente o domínio da gestão das pessoas que trabalham junto com vocês. Que a gente sabe também que existe uma certa limitação, principalmente na zona rural, em relação a acesso, em relação a profissionais bem qualificados para aquele serviço prestado, né? E também a gente não pode esquecer que sempre existe dentro da zona rural brasileira hoje, infelizmente, uma preocupação também com segurança, né? E como que você percebe esses links, a gestão das pessoas, a gestão da produção, o processo de segurança de tudo que vocês fazem lá, o que que você percebe nisso? A nossa granja hoje só funciona por causa das pessoas que estão lá. Elas realmente abraçam, têm aquilo ali como, né, como uma coisa deles e realmente isso vai para frente. Todo o empreendimento, ele precisa... O fundamento são pessoas. Então, assim, ter uma equipe bem formada, que esteja preocupada com o dia a dia, principalmente porque a gente está lidando com animal, então tem que ter um cuidado. O porco é um animal extremamente sensível. Então, assim, as pessoas são o que tem mais importante, né? O coração do é, processo. E assim, igual você falou que o porco é um animal muito sensível, tem as pessoas. Como que vocês fazem essa gestão? Quais ferramentas vocês usam para fazer essa gestão, tanto de pessoas quanto dos animais ali, a sensibilidade e levar todos esses pontos em consideração? A gente tem um software que a gente coloca vários dados, e isso foi uma mudança muito grande desde que eu cheguei, porque muitos dos dados não eram analisados com a necessidade que se tem hoje, né? Eu acho que essa mudança ela veio também, né? Uma mudança em todas as empresas, mas assim, na suinocultura, pra gente lá foi bem marcante isso. E nesse software a gente computa todos os índices, a natalidade, se teve alguma morte, os pesos para poder acompanhar o crescimento em cada fase. Então a gente gera vários índices zootécnicos. E é a partir desses índices que a gente vai controlando a produção para buscar cada vez maior eficiência. E isso é muito interessante, justamente o que a gente quer trazer aqui no Gestão para as Pessoas é a importância da gente lidar com os dados, né? A estatística estando ao nosso favor e a gente sai dos achismos, né? Eu acho que isso vai dar certo, eu acho que aquilo vai dar certo, eu estou vendo que isso dá certo, eu estou vendo que aquilo lá dá certo, né? Principalmente quando a gente está falando de todos os processos aqui, de todas as pessoas que a gente já trouxe para participar conosco, a gente fala dos pequenos detalhes que lá na frente faz uma grande diferença. Como você colocou nesses pontos estatísticos para mensurar, de certa forma, também a taxa de conversão do porco, né? Sim. A alimentação dele, como que funciona o processo, né? A parte nutricional do porco, que precisa ser levado muito em consideração para você ter uma taxa de conversão eficiente. E para as pessoas que estão nos assistindo, taxa de conversão é aquilo que o porco se alimenta e o tanto que ele ganha de peso e no tempo que isso acontece. Ou seja, quando o corpo come menos, ele converte mais desse alimento, esse alimento ele é energeticamente melhor para o porco, ou seja, ele vai ganhar mais peso, vai crescer mais rápido em menos peso, em consequência, gerando mais lucro, né? E se você não estiver atento a isso, você pode não só pensando no lucro, mas você pode ter um prejuízo também, não é isso? Com certeza, porque o maior custo da suinocultura hoje é a alimentação dos animais, né? É a parte nutricional. Representa em torno de 70%, 75% do custo. Então, essa parte de conversão é realmente muito importante. E como que vocês fazem essa análise, principalmente na questão de acompanhar o preço? Porque a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, as commodities, elas têm uma variação de preço muito grande num tempo muito curto. E como que vocês fazem para acompanhar essas variações? Ou vocês são oportunistas nos momentos mais interessantes? Vocês fazem uma compra em maior escala para que isso talvez dure mais tempo dentro daquele preço? Como que vocês fazem essa gestão e esse manejo? Dentro da nutrição, né, dos suínos, o que gera mais custo, né, a maior parcela disso, e consequentemente vai gerar mais custo, é a proteína e energia, né, que é o farelo de soja, o milho ou algum substituto nesse sentido, né, sorgo, enfim. Então, a gente está lidando com commodity.
né? Enfim, é difícil, não tem um preço, ninguém tem uma bola de cristal para poder saber, vai aumentar, vai abaixar. Então, a gente está sempre monitorando o mercado, mas é evidente que nos momentos de safra tem mais oferta no mercado e com isso o preço ele costuma ser mais baixo. Então, a gente aproveita esses momentos das safras, tenta fazer um estoque, né, maior de ingrediente, porque aí no momento de crise, no momento de falta de matéria-prima, eu consigo pelo menos fazer um custo médio de estoque mais baixo, por mais que eu tenha que comprar um pouco mais caro, porque não é sempre que a gente acerta. Sim, sim. Né? Pode falar. Não, eu ia só mencionar que, assim, a gente falou de software, falou das commodities, você falou disso aí agora, e eu acho muito legal mencionar que os pequenos produtores, eles também podem fazer essa contabilidade. Não é necessário, por exemplo, vocês têm lá 1000 matrizes, um pequeno produtor que tem uma matriz menor, ele pode fazer isso a papel, pegar uma caneta, um papel e fazer as anotações, eles só precisam saber o que mensurar. E aí a pergunta que eu trago para você quais são esses pontos que você traz para que os pequenos produtores façam a observação mensalmente? Olha, eu acho que a gente mede muita coisa, né? E, enfim, se não tiver o software, o Excel ajuda muito nisso, com certeza. Se eu tivesse que linkar aí 3 coisas que a gente precisa prestar bastante atenção em As índices, básicas. eu acho que eu falaria taxa de parição, porque, né, eu tô falando de uma... O que é a taxa de parição? Porque às vezes nem todos têm essa informação. É o percentual das porcas inseminadas que de fato pariram. Sim. Entendeu? Porque tem algumas intercorrências. Pode ter um aborto, pode ter uma repetição de cio. Então, essa parte, né, da reprodução é bem importante para a granja. Por que ela gera essa importância? Por que tem essa importância para a granja? Porque é onde começa, né? Tô começando o ciclo ali na gestação, né? Que ela vai gerar os leitões que vão crescer até eles saírem da granja. Então, eu acho que eu pegaria essa como uma taxa importante aí para estar sempre de olho. E escalando o processo, né? Porque, Sim. afinal, para isso que a matriz serve, não é? Para gerar mais porquinhos, não seria isso? Sim, sim. Né? E também a inseminação mesmo, eu acredito até falando um pouco, puxando um pouco da área médica, lá passando, pincelando por isso, também da importância de entender que não é um processo de cruzamento, vamos dizer assim, muito natural, né? Existe toda uma seleção genética para que esse porco também seja um porco com uma melhor taxa de conversão, não é isso? Sim, lá na fazenda a gente insemina, né? Com certeza. E a gente optou por poder por comprar o sêmen, porque a gente acredita que comprando o sêmen, a genética vem mais atualizada do que você ter um macho na granja por 2 anos e meio. Então a gente acredita que tendo o macho na granja para fazer essa coleta, perde um pouco de avanço genético. Então a gente compra o sêmen mesmo, o líquido, né? Para poder inseminar. E aí, no momento de escolha da genética, você vai colocar, né, várias questões. Conversão, se é um animal mais rústico, como ele... o tipo de carcaça. Então, são as nuances, né, que a gente precisa levar em consideração. Com certeza. Então, retomando o gancho anterior, né, a taxa de paridade é um ponto importante. A taxa de parição, sim. Sim. E outra questão que eu olharia bastante é... com qual idade esse animal tá saindo da granja? Isso é importante. Entendeu? Né? Então, assim, a média de idade é muito importante e a média de quilos, né? Quanto ele tá pesando. Sim. Então, cruzar essa informação é muito importante, porque às vezes o suíno tá ficando muito tempo dentro da granja e não tá ganhando tanto peso. Então, quanto mais velho o animal, tende-se, né, a ter uma conversão menor. Sim. Então, ele precisa de mais ração para poder converter isso em carne. Em outras palavras, mais gastos. Sim, com certeza. E como eu disse, né, 70% do custo mais ou menos com a parte nutricional. Então, isso pode ser um gargalo. Então, uma parte que a gente tem que ficar bastante de olho. Sim. E a outra questão que eu falaria... Falei da taxa de aparição, mas da taxa de nascidos, né? Que você consegue ver a eficiência disso, né? Uma média de nascidos, ou talvez uma média de desmamado, porque aí você consegue olhar os dois, né? Você consegue ver se teve um nascimento legal,
né, de animais vivos, você não tá Saudáveis. saudáveis, você não tá tendo nenhum problema na parte, né, gestacional. E quando eu falo de total de desmamado, eu tô falando também do cuidado ali na maternidade. Então, se a mortalidade está muito alta, porque é realmente um trabalho mais de formiguinha ali na maternidade, né? Com um animal muito pequeno, a importância do colostro, a importância do cuidado, né? Com o animal menor ali. Sim, e talvez essa delicadeza ela mostre também o sucesso que no final das contas a granja vai trazer, né? Que inclusive isso, fazendo um link breve com o ser humano, é um dos principais índices que a gente olha para a gente falar que uma sociedade ela é desenvolvida dentro do IDH, né? Do Índice de Desenvolvimento Humano, que é a taxa de nascidos vivos, né? E também a taxa de mortalidade infantil, que é isso que garante que a gente tem um bom cuidado, um bom acompanhamento em questão de saúde, de vacinação, que a gente vai entrar em breve nessa parte, né? Mas a gente entender que tudo começa por algum lugar. E que se a gente tiver cuidado com a nossa, principalmente falando de criação, e que a gente desenvolva ali animais saudáveis, eles não vão ser apenas uns animais com boas taxas de conversões, mas também são animais que vão dar à luz a animais com também a mesma carga genética, né? Animais produtivos, e isso garante também o sucesso do negócio, né, Bruno? Exatamente, isso aí. E um ponto interessante que eu gostaria de te perguntar dentro desse processo, a gente percebe que existem muitas nuances veterinárias no meio disso. Sim. Então, antes da gente começar a entrar nessa parte da veterinária, eu gostaria que você explicasse, contasse um pouco pra gente da história de como que a Granja Bom Futuro se tornou o que ela é hoje, né? E como que vocês chegaram até aqui. Bem, vamos voltar lá atrás. Meu pai, depois de uma passagem aí pelos Estados Unidos, o Gustavo adora essa história, ele voltou e ele assumiu a fazenda. Então, a fazenda, na época, não tinha suinocultura, enfim, tinha outras culturas, né? A gente plantava e tudo mais. E com o passar do tempo, ele acabou conhecendo minha mãe, que é veterinária, e depois do casamento deles, a minha mãe já trabalhava com suínos. Minha mãe trabalhava na Emater. Sim. E aí veio essa ideia de abrir uma suinocultura. Então, eles começaram pequeno, com 25 matrizes, mas sempre, né, fazendo a criação mesmo voltado para a suinocultura. Nada comparado com a criação de porcos caipiras. É porque é realmente muito diferente, é Sim. importante frisar isso, porque, enfim, tem todo o cuidado com bem-estar animal, manejo, enfim. Então, na década de 90, eles começaram a suinocultura e foram crescendo desde lá. Maravilhoso. E eles começaram nesse processo juntos, né? E muito provavelmente pelo que você traz, sua mãe que ficou à frente mais ou menos dessa RT, da responsável técnica dessa produção, né? Sim, com certeza. Qual que é essa diferença que você falou do porco caipira para uma suinocultura? Qual que são as principais diferenças? Eu acho que tudo, né? Porque é uma indústria, então tem uma série de cuidados da parte sanitária, tem uma preocupação muito grande com o bem-estar animal. Inclusive, a gente vê que à medida que a gente investe no bem-estar animal, a gente recebe esse retorno na eficiência, na produção como um todo, que está sempre evoluindo. Novas regras são criadas sempre, e novas visões também sobre como fazer. Sim. E eu busco muito isso nos simpósios, nas feiras. A atualização acontece Na o tempo todo, né? atualização, sim. Muito bom. E você tocou num ponto aí e tal, das regras, eu acho que a gente já abre um link para falar da parte ambiental, né? Que é muito importante e é onde tem o maior número de sanções para os pequenos produtores, que eles não estão cientes das multas e das regras ambientais E muitas vezes o negócio acaba quebrando antes de começar, antes né? de começar. Sim, as multas são bem altas. Mas também, assim, eu entendo, a suinocultura, ela produz muito dejeto. E se você não souber o que fazer com isso, você não pode simplesmente jogar um dejeto no rio, Sim. né? Então, assim, essa parte ambiental, às vezes ela parece pra gente que na roça é
é mais apertado do que na cidade. A gente tem que cumprir mais regras do que na cidade. Mas enfim, a gente está ali para poder preservar o meio ambiente, né? Para a gente faz todo sentido. E com o dejeto, por exemplo, tem formas sustentáveis até de dar uma ajuda para o próprio negócio. Por exemplo, o biodigestor, né? Isso é muito interessante. Que tem os gases e o gás vai para um gerador que gera energia que a gente injeta na CEMIG. Então, ele pode gerar energia para a própria granja ou até injetar mesmo na linha de transmissão da própria CEMIG, Que né? muitas vezes é o que acaba acontecendo no Brasil, né? A gente sabe que existem algumas legislações em relação à produção própria energética, né? Essa independência energética. Então, muitas vezes essa produção, seja pelo biodigestor, seja através de luz solar, ventos, muitas vezes ele é injetado na rede elétrica, né? Mas acaba convertendo. Acredito que pela produção de um biodigestor deve ser muito válido para vocês, deve fazer uma boa economia nessa parte, sem contar que, igual a Viviane colocou, galera, que de repente surgem os gases, mas na verdade os gases eles surgem dos dejetos, né? Os dejetos, o nome é biodigestor justamente porque esses dejetos dos porcos, eles são juntados, aglomerados num espaço selado hermeticamente, né? Não troca ar com o ambiente de fora, e as próprias bactérias das fezes, né, começam a fazer a digestão de todo aquele processo daquela matéria orgânica e geram os gases. Que aí Sim. começa a produção energética a partir daí. E tem várias formas. Antigamente a gente não tinha o gerador, a gente só fazia a queima do gás metano, né? Que já é uma forma de contribuir. Com Porque certeza. ele não é liberado, ele é queimado. E ele é 4 vezes, quatro vezes mais estufa do que o CO2. Por isso que às vezes as pessoas, tá queimando gás, tá gerando fumaça. Não, na verdade, quando você converte o metano em CO2, você está diminuindo em 4 vezes os impactos ambientais que esse gás causaria, né? Sim, uma outra forma de aproveitar o dejeto, eu vou falar como a gente faz, porque tem N formas. Você pode secar, transformar em adubo, mas a gente irriga a propriedade de tempos em tempos. Então, tem a irrigação, que é tudo feita direitinho com o consultor, de tempos em tempos. E isso melhora a qualidade do solo, porque é um fertilizante, né, natural, de certa forma. Um adubo. Um adubo, sim. Né? Então a gente consegue perceber que vocês criam um microsistema, né? É quase que autossustentável, né? Se não fosse talvez as condições climáticas que atrapalham talvez um pouco a produção de soja aqui, mas o milho já é algo que dá para produzir, né? E você jogando esses dejetos, você melhorando o solo, adubando ele, você consegue produzir o milho, que vai ser o alimento do seu porco, vai produzir dejeto, que do dejeto vai para o biodigestor, produz energia, a energia sustenta o sistema. Então é muito interessante a gente perceber que nada tende a ser perdido, né? A gente tenta aproveitar o máximo do que a gente pode, não seria isso? Daquilo que é produzido em demandas também daquilo que precisa ser ofertado para crescer, né? Lá a gente funciona de uma forma muito simbiótica com a parte de gado, né? Então, irriga, tem a pastagem, tem os piquetes rotacionais. Então, isso traz mais qualidade de pasto, né? Mas claro que poderia ser plantado milho, enfim, alguma outra cultura. Não, com certeza, até porque também não é a única cultura suinocultura que vocês carregam lá, né? Também existem, a gente sabe que lá na Fazenda Bom Futuro também tem gado, né? Trabalha com os bois, mas o ponto principal aqui é a gente mostrar que como que tudo isso começou a partir dessa ideia ali de estruturar, bem estruturado, né? E como que vocês fazem como vocês tiveram essa ideia, essa sacada, que a gente sabe que o mundo todo, né, já está presente dentro da globalização, porém a gente sabe que na nossa região ainda ela é muito arcaica de alguns artefatos que hoje já são muito difundidos dentro principalmente da industrialização do agro, né? E como que vocês chegaram ao ponto de vocês levarem tamanha tecnologia lá para dentro? Por exemplo, os softwares que você mencionou, muito provavelmente devem ser aplicados dentro de algum tipo de automação lá dentro. Como que funciona isso? Então, a suinocultura do Vale do Piranga, ela é uma suinocultura independente, né? Que é um pouco diferente do sul, por exemplo, que tem muitas integrações. Então, o suinocultor, ele sofre mais porque ele tem que lidar com tudo, né? Com a parte ambiental, com a parte trabalhista, com a parte, né? Para quem que eu vou vender o meu suíno, não é integrado. Então, enfim, é bem diferente. Mas, exatamente por isso, ele tem que buscar a melhor forma de ser eficiente.
Então, a nossa suinocultura ela é bem desenvolvida nesse sentido. E o software, ele não é, lá na fazenda, por exemplo, ele não é ligado diretamente com nenhuma produção, mas a gente tem as automações, a gente tem a pressão negativa, que foram instaladas nas maternidades com o intuito de manter uma temperatura mais amena para que a porca, né, que ela se sinta mais confortável naquele ambiente e se alimente melhor. Com isso, vai ter uma produção de leite melhor e o leitão, né, vai conseguir ganhar um peso. Então, tem essas questões que a gente vai sempre buscando aprimorar, né? Principalmente a questão da automação e focando no bem-estar animal, sempre. Ah, isso é muito importante, né? Até porque a qualidade disso reflete também no produto final, né? A gente sabe que quando o produtor ele leva em consideração esse quadro do bem-estar animal, a gente sabe que a qualidade da carne é diferente, né? Principalmente por não ser submetido a estresses ambientais que poderiam acontecer ali, ou sofrer de calor, ou sofrer por alimentação, ou por tipo de falta de água, ou ambiente muito pequeno, ou excesso de filhotes. Então, é muito importante a gente levar em consideração a questão do bem-estar animal, não só por uma questão humana, mas também por uma questão de produção, né? É importante a gente levar isso em consideração. Assim, e quando que você foi percebendo ao longo da sua caminhada, a suinocultura foi crescendo, quando que você foi percebendo que você deveria implementar mais sistemas, implementar mais softwares, assim, qual que era o tamanho que vocês já estavam nesse momento que você falou assim, não consigo mais crescer sem implementar uma automação, talvez, ou sem colocar um software de monitoramento. Quando que você percebeu que foi assim o ponto crucial? Eu preciso de tecnologia no meu negócio. A vontade, ela tá sempre aí, né? Com certeza. A gente vê granjas desenvolvidas e os olhos brilham. Mas eu acho que, na realidade, é quando vai apertando mesmo. Então, a gente, né, tem visto que está fazendo cada vez mais calor, então tem essa necessidade de buscar algum tipo de resfriamento para o animal. Então, a gente primeiro implantou na maternidade, que é, na nossa visão, um ponto mais crítico, mas também precisa colocar na gestação, por exemplo. Então, assim, a gente vai fazendo na medida que vai indo. A E suinocultura, ela é ótima, mas ela tem os seus momentos de crise, né? Então, assim, mais uma vez você mostra a importância de criar processos e monitorar aquele processo. Monitorar, igual você trouxe, a taxa de parição, nascimento. Isso é muito, muito legal. E você falou agora, esqueci. Esse ponto interessante que você falou que eu queria entrar num gancho, que é sobre sobrevivência às crises, né? Exatamente. E como que você lida com esse período que a gente acaba passando, principalmente não só levando em consideração a economia mundial, né? Porque lembrando que os maiores compradores de porcos brasileiros são os chineses, né? Depois do mercado interno. E, ou seja, crises mundiais afetam pessoas em Rio Casca, não seria isso? E nós sim. tivemos uma grande crise aí nos últimos anos, né? Que veio, que junto com a pandemia, teve uma das maiores crises do porco aqui também, aqui na nossa região. E a gente viu que muitos pequenos produtores quebraram nessa crise. E como que é a gestão para sobreviver a esses momentos turbulentos? Buscando total eficiência. E como eu disse que o ingrediente, a nutrição, ela é uma parte bem representativa do nosso custo, se você consegue comprar melhor, você já sai na frente. Então, a gente sempre busca ter armazenado os grãos ou um contrato de compra e venda mais estratégico. Igual eu falei, não é sempre que a gente erra, que a gente acerta. De vez em quando a gente erra também. E isso impacta muito, porque R$ 1, R$ 2 a mais em cada saco, isso isso representa muita coisa, E né? lembrando que eles compram 10 mil sacos, 20 mil É, sacos, né? E mais uma vez, 70% é alimentação, né? Então a gente focou muito em conseguir ter essa compra estratégica de grãos, porque os demais, eles representam bastante. Tudo subiu, né? Muita coisa dolarizada, então o dólar explodiu, matéria-prima explodiu. E o preço da carne de porco não acompanhou, né? Apesar da carne suína ser mundialmente a proteína animal mais consumida, no Brasil a gente não tem essa realidade, né? Por mais que a gente venda para frigoríficos que exporta e tudo mais, não consegue manter o preço.
Então, o preço é lei da oferta e da demanda, assim como qualquer outro negócio, né? Ah, Então, foi isso, foi limpando os estoques, né, que a gente tinha de grãos para sobreviver e buscando maior eficiência, né? Tentando diminuir qualquer custo mais desnecessário, né? e são nesses tempos difíceis, né? E falando principalmente para vocês aí que estão nos observando agora, nos assistindo, que a recompensa vem sempre, né? Parece até clichê, né? Que a calmaria vem depois da tempestade, mas é porque a gente percebe que você, com estratégia, né? Criando bons processos, conseguindo sobreviver a essas crises que levam vários produtores que talvez não tenham a mesma estratégia ou a mesma sorte que seja, a a qualidade que a gente consegue superar esse momento de crise e na hora que passa a crise e que volta a valer a pena, porque naquela época você estava praticamente pagando para fazer o porco, né, para construir o porco para ser vendido, depois que passa esse período de crise e que vários pequenos produtores quebraram na região, acaba que aumenta, portanto, depois, no momento fora crise, né, quando a economia respira, aumenta a demanda pelo produto que no mercado diminui a oferta. Sim. Então, pela lei básica, né, malthusiana, acaba melhorando o valor do porco e aí quem acaba ganhando com isso são as pessoas que acabam criando bons processos para sobreviver a esses momentos de dificuldade, né? Então isso é um ponto muito, muito interessante para mostrar para vocês que vale a pena o pensamento de longo prazo, né? E como que você percebe também a administração dessa parte veterinária? Como que você percebe, como que você observa, como que você admira a sua mãe dentro do campo de trabalho dela? Bem, ela já tá aí, né, há mais de 30 anos fazendo isso. Então, ela já sabe olhar para o animal e saber mais ou menos o que ele está sentindo. Mas é muito repetitivo, entendeu? O ciclo é muito curto. Então, graças a Deus, a gente não tem novas doenças. Então, às vezes é uma influenza, é um animal que precisa ser medicado. E tem também todo o suporte de técnicos, né? Além dela, tem as outras pessoas lá na granja que estão com a gente para poder fazer os ajustes à medida que vai sendo necessário, né? É, inserir uma vacina, substituir alguma droga no momento, né, de surto, por exemplo, de alguma doença. Sim. Então, esses terceiros que estão sempre com a gente são muito importantes pro andamento aí do dia a dia. E mais uma vez as pessoas fazendo a diferença, E a né? gestão, né? A gestão e monitoramento contínuo, porque eles estão lá executando o plano que a sua mãe cria. Então, sua mãe geriu aquele, criou aquele processo e ela ainda faz a gestão das pessoas até chegar a ela. A gente até brinca, né? Os DREs, ela só Sim. recebe o DRE na mão dela. Exatamente. E quem que é a pessoa responsável, Vivi, pela parte comercial? É um pouco dividido. Hoje a gente já tem os nossos parceiros, né, mais estabelecidos. É difícil uma mudança, porque eles já têm os frigoríficos já têm a programação deles, a gente já tem a nossa. Então eu brinco que é quase um casamento, né? Maravilhoso. Um namoro aí que a gente tem. E isso. Como que vocês estabelecem o preço? Por exemplo, a gente sabe que a Granja Boa Futura, ela tem uma proximidade muito grande aí com a Saudade, que é um grande frigorífico, né? E que, inclusive, também vocês têm uma participação aí dentro dessa empresa como sócios. E como que vocês trabalham para vocês fazerem uma política de preço, mais uma vez, num mercado que varia tanto, né? Aquele porco que você venderia ele, um porco, inclusive, é até um ponto importante, ver quanto que tá valendo um porco hoje? Então, vamos lá. O preço do suíno, ele é definido semanalmente por meio de uma bolsa, né? A gente tem a ASENG, que é a Associação dos Suinocultores de Minas Gerais. Então, toda quinta-feira de manhã tem uma reunião, primeiro com os produtores, e que a gente fala um pouco sobre o mercado, como tá, enfim, de Minas todo. Então, a gente né, consegue ter as oscilações do Triângulo, da Zona da Mata, enfim, de cada sub-região. E depois tem a bolsa de Ponte Nova, que é a Becim.
Entendeu? Olha que interessante, nem sabia que existia uma eu bolsa também. em Ponte Nova. É, Mas sabe? agora, mas assim, isso fica mais focado nessa bolsa de Minas mesmo, Sim. entendeu? Da Seng. E aí é definido. Aí depois dessa reunião com os sonocultores, tem a reunião dos negociadores com os frigoríficos. E lá eles vão definir um preço. Então a bolsa pode fechar. Pode ser fechada, né? Acordada entre os sonocultores e os frigoríficos, num preço X. Ou ela pode ficar aberta e tem um preço base. Sim. E aí vai ter as negociações entre o cliente, entre o frigorífico e o sonocultor, baseado naquele preço. E isso seria esse preço base seria um MVP, um mínimo preço viável? Não é o mínimo preço viável. É como se fosse uma sugestão. E aí, se o frigorífico tem mais poder de compra sobre o sonocultor, ele vai pressionar para baixo. Se o sonocultor ele tem mais opções de venda, provavelmente ele vai tentar vender, né, para quem ele consiga ter uma negociação melhor. Nossa, isso é maravilhoso. Eu adoro isso. Né? Porque a gente vê o mercado se autorregulando. Né? O mercado sempre se autorregula. Isso é sempre uma busca pela homeostase, né? Depende de quem que tá à frente, que é aquela pessoa, aquele grupo, né, que acaba ditando os preços finais baseados nos interesses próprios, né? Mas tem uma questão importante também. A gente, normalmente, né, a gente tem um limite de espaço na suinocultura. Então, não é uma mercadoria que eu posso segurar. Eu vou segurar 2 semanas aqui porque o preço tá ruim. Sim. Entendeu? Ele precisa sair. Sim. Entendeu? Então, é um pouco complicado. Claro que é o mercado se ajustando, mas tem essa questão também da limitação física de uma granja. E da necessidade do produtor, né? Sim. Igual você falou, se não tem como estocar, tem mais porco vindo e tem porco cheio, o porco precisa sair. Ou seja, como consequência, o preço do porco cai. Não seria isso? A não ser que a necessidade, a demanda seja mais alta do que aquilo que você consegue oferecer. Aí, nesses pontos, acaba aumentando o valor do porco, porque valoriza aquilo que você tem a partir do momento que aumenta a concorrência. Anualmente a gente tem, assim, essa questão mais sazonal, mais cíclica, né? No fim do ano, as pessoas tendem a consumir mais carne de porco, próximo às datas mais festivas, na quaresma costuma dar uma caída. Então, a gente se prepara um pouco para essa oscilação do mercado, mas é difícil adaptar a produção em relação a isso. Então, você tem que produzir, focar na sua maior eficiência, né? Buscar isso e torcer para que o mercado regule a favor. Mas Pelo menos acima do custo. Cobrindo o custo já tá bom. dá, com certeza, né? Deixar uma margenzinha de lucro é importante até para fazer o reinvestimento dentro do próprio negócio, né? Com certeza. Porque, igual você falou, o que não falta é vontade de O que não falta é vontade. aplicar mas, tudo que tem de novidade no mercado, no mundo, né? A gente consegue ver, mas o Brasil acaba que eu acho que sai um pouco na frente, porque as pessoas acabam sempre falando mal do Brasil, que o Brasil é ruim de tudo, né? A famosa síndrome do patinho feio. E eu acho que o Brasil é uma grande referência dentro do agronegócio, né? Eu acho que se tem um setor forte no Brasil hoje, é o setor da produção rural, principalmente porque nós somos referências mundiais na produção de commodities, né? De praticamente grande parte delas, e também no setor que principalmente demanda necessidades das pessoas. E aí a gente vê como que as culturas elas acabam influenciando também dentro do mercado. Eu achei muito interessante isso que você falou, por exemplo, na quaresma, acaba que o preço do porco cai porque as pessoas acabam não consumindo porco, né? E também a gente vê que a grande maioria da exportação dos porcos brasileiros são para a China por causa do maior mercado do mundo, né? Que precisa disso. Mas aí, por outro lado, a gente olha para o Oriente Médio, também não existe porco por lá, simplesmente por conta da cultura, né? As pessoas mais de origem muçulmana acabam não comendo porco por uma questão religiosa. Então, eu acho que deve até fazer parte da estratégia das maiores empresas tá trabalhando nesse ramo de quem está comprando seu produto, para onde que eu vou vender e como eu vou manter minhas relações diplomáticas a nível internacional. E a nível do mercado interno, você também manter lá dentro da sua tabela, dentro do seu controle de produção,
as épocas do ano, né? Porque eu acredito que no Natal também deve ser uma época que deve estourar a produção de porco, né? Eu acho que a grande maioria dos brasileiros sempre tiveram uma A leitoazinha, né? leitoazinha de assado, né? Na ceia do Natal. Então, eu acho que são pontos muito interessantes esses. E dentro, Vivi, do que você acompanha desde que você esteve de volta dentro da Granja Bom Futuro, quais são os pontos que você viu de maior crescimento que você conseguiu agregar diante daquilo que você trouxe de fora para dentro daquilo que seus pais já faziam há praticamente 30 anos? Eu acho que é, algumas mudanças de estrutura em relação ao manejo, principalmente, né? Como eu disse, eu procuro muito ir às feiras, aos simpósios, para poder ver o que está sendo usado, o que está sendo falado. É, e eu sempre escuto a mesma coisa, da importância de fazer o feijão com arroz, né? De fazer ali um feijão com arroz bem feito. Então, é estar sempre atento nessas questões mais diárias que às vezes a gente deixa passar por se tornarem rotinas, mas é importante estar sempre revisando. É, E se tem alguma novidade, assim, mas que brilha os olhos, eu também trago lá para fazenda. E Mas qual que é a dificuldade que você encontrou em implementar essas novidades que você trouxe? Em levar isso para os seus colaboradores, talvez convencer os seus pais. É porque existe um conflito geracional aí, né? É, eu ia falar exatamente. exatamente isso. E assim, é muito difícil, porque. E eu entendo também, imagina, eles estão ali há mais de 30 anos, eu acabei de chegar e vou querer ditar a regra. Não, não é assim que funciona. Mas é mostrar que talvez indo por um outro lado seja a melhor opção. As- É isso, é assim. No fim é buscar o conhecimento e mostrar para eles o conhecimento e que aquilo funciona. Sair É, da zona do Exato. conforto, às vezes, pode ser muito desconfortável, mesmo que inicialmente isso pode parecer alguns reais a mais. Talvez o trabalho de você mudar toda a sua forma de produção que você já, igual você falou, né? Sua mãe olha pro porco ali e já entendeu tudo, né? E aí você tem todo um sistema que você tá cultivando ali, vamos dizer, da forma analógica há séculos. E de repente surgem algumas novidades que mostram isso tudo aí que você tá fazendo, você consegue fazer num clique. E a pessoa sente quase como se ela estivesse sendo desafiada, né? Como é que você tá falando que meu trabalho é um clique, né? É. E aí, para você romper isso, para você mostrar diante de estatística, é mais do que precisar apenas de dados, né? Porque o ser humano é, antes de tudo, emocional. Então, você passar para os dados, ativar o dado racional e passar por cima, igual você falou. Eles estão há 30 anos, eu vou chegar e começar a ditar regra agora, mas não necessariamente é uma regra. Talvez não seja ditar regra, seja mostrar números. Sim, com certeza. E fazendo testes, né? Às vezes você começa ali, menor, vai fazendo teste numa baia, na outra, faz uma comparação. E aí, vendo o resultado, a sua ideia pode ser mais aceita, né? Daí eu acho que eu sempre falo isso, né? Os resultados falam pela gente. Não Sim. precisa da gente ficar ali tentando de uma forma justificar, né? incansável tentar explicar por que que você faz quando você tem um case de sucesso. Então você chega, você mostra, fala, mas não vai dar certo aqui. Então aí, como mesmo você falou, lá nos congressos, nos simpósios que você frequenta, você, mano, lá em tal lugar X estão fazendo dessa forma e a conversão praticamente dobrou, né? Ou seja, dobrou aparentemente, né, na minha laicidade, É. o lucro que teria dentro desse processo. Eu entendi. É só importante, assim, destacar também que cada granja é uma. Então, não necessariamente o que uma pessoa fez, eu vou fazer a mesma coisa e vai dar certo. É impressionante como tem essa. Eu não sei, é um funcionamento diferente. Então, a gente vê as experiências das outras pessoas. Eu também busco me cercar também de pessoas boas e sempre estar trocando. E a gente vê o que a gente consegue adaptar à nossa realidade, Sim, né? Porque no mundo ideal é tudo muito bonito, mas muito na bonito. prática não necessariamente funciona. Então é isso, é erros e acertos, né? Sim. Buscando acertar mais do que errar, com certeza. E isso que define negócio próspero, né? Sim, com certeza. E um ponto importante que a gente coloca é, a gente falou aqui até agora de tudo que a gente consegue controlar, né? E você trouxe uma outra dor que é justamente não é um produto que é estocável.
né? Às vezes está pronto, precisa sair. E como que vocês fazem, principalmente, o manejo do controle, principalmente dos impactos naturais ambientais? Por exemplo, em época de chuva na nossa região, a gente sabe que as estradas de terra elas ficam praticamente infrequentáveis, né? E como que vocês fazem no meio dessa loucura para conseguir criar ou manter o fluxo dos produtos que vocês já comercializam ali? É complicado. Antes da época de chuva, a gente já manda entregar as carretas, né, enfim, de grãos, porque elas são extremamente pesadas e a gente sabe que com a estrada não dá para contar muito. Então a gente procura se antecipar a esse problema, né, prevenir que ele aconteça estando abastecido na granja. Agora, para sair, tem que sair. Na fé. Na É fé, do jeito que dá. o trator puxando, Sim. às vezes, né, quando a estrada tá muito ruim, e tentar sempre melhorar, né, a estrada, tá cuidando dela para que isso não aconteça. E o que é muito complicado no Brasil, principalmente diante das políticas públicas em vigor hoje, né? A gente sabe que as estradas rurais, tanto quanto as ruas, elas são de responsabilidade municipal. Sim. Mas muitas vezes o poder político nesse momento, ele é ineficiente, vamos dizer assim, no mínimo ineficiente, né? E muitas vezes o seu pai precisa da estrada arrumada, vocês precisam da estrada arrumada, porém ela não está. E como que vocês fazem esse manejo da crise? Vocês mesmos assumem a frente desse processo e vocês mesmos arrumam a estrada, ou vocês entram em uma cooperação dentro dos produtores daquela região e vocês juntos arrumam a estrada? Porque uma coisa a gente entendeu aqui na nossa conversa: a estrada precisa estar arrumada. A gente vai buscando, assim, durante o ano, sempre em contato com a prefeitura, para jogar um cascalho, né, para às vezes dar uma arrumada em alguma coisa ou outra. Mas, assim, se é realmente muito crítico, como aconteceu, né, na enchente aqui em 2017, eu nem sei se tem tanto tempo, mas eu lembro que há um tempo atrás, e o tempo tá passando tão rápido, a estrada da fazenda É porque se 2021 também subiu bem. Não foi igual 2017, que 2017 subiu muito, foi o nível mais alto do Rio, mas em 2021 também ele subiu, tipo, metade. Entendi. Eu lembro que realmente. Ah, não, que caiu a estrada ali Caiu. de São Pedro. Foi Exatamente. isso. É, Então, foi pra 2017. gente era muito complicado, assim. E lá na fazenda, ela liga, né, a estrada de São Pedro com a saída que vai pra Abricampo. Sim. Então, a gente precisou arrumar, porque a gente tinha cliente que poderia vir por Caratinga, né? Então, não caiu antes da fazenda, né? Então, poderia chegar até a fazenda. Mas tinha outros clientes que precisavam sair pela outra estrada. Pela Então, 262, pela BR. então a gente, contratora de máquina, arrumou a estrada na época. Então, para você ver que gerir um negócio dentro da zona rural ainda tem outras E complexidades. ainda tinha que controlar o trânsito nessa época, Sim. porque todo mundo passava por lá. Como a estrada E a principal estrada, caiu, né? e a estrada de chão passa um carro. E quando encontrava dois caminhões que ficava lá, um olhando pra cara do outro. Então, realmente foi uma fase, olha, Dura. Mais dura. um A desafio. estrada, Região, né? a estrada ali realmente ficou muito. Eu nunca vi tanto movimento ali. Né, ali ficou cheio mesmo, né? E é essa parte que eu gostaria de entender um pouco mais sobre os seus processos. A parte da logística, ela é necessariamente controlada por vocês? Ela é parcialmente controlada por vocês? Ou ela geralmente é da demanda daqueles que são os seus compradores? Quem que é o responsável por essa logística? Depende da negociação. No Saudade, por exemplo, a gente entrega, né? Então a gente é responsável pela logística. E aí são caminhões próprios? Não, hoje em dia a gente não tem mais. Hoje em dia a gente terceiriza isso. E os nossos demais clientes, eles vão buscar. Então eles buscam lá na porta, carrega o caminhão e vai embora. Sim. E dentro desse processo, hoje, os seus maiores compradores são os frigoríficos, ou vocês também fazem a venda direta aí, vamos dizer, num varejo para os comerciantes locais? Sempre foi frigorífico. Tem a necessidade, né, de ter um lugar para poder abater. Então, às vezes, você vende para um supermercado que tem uma parceria com o frigorífico. Então, você já entrega direto no frigorífico, né, indicado por eles. Mas
mas a nossa maior parte de venda é direto para frigorífico. Perfeito. Isso é muito interessante. Outro ponto que a gente precisa levar em consideração é a relação que a gente consegue manter frente ao acompanhamento com o frigorífico. Eu acredito que para vocês sejam mais simples pelo fato de vocês serem sócios, né? Mas vocês fazem a venda apenas para Saudade ou existem outros grandes frigoríficos que trabalham junto com vocês? Não, a gente entrega os suínos na Saudade como qualquer outro Fornecedor. fornecedor, exatamente. Não tem essa distinção, não, mas... Sim. Então, a gente tem a nossa programação, que é feita semanalmente, combina a quantidade de cargas que vai entregar, qual o dia da semana e tudo mais. Em relação aos outros clientes, a gente normalmente, igual eu falei, não é um casamento, é como se fosse um namoro. Sim. Então, uma relação ali, já de longo prazo. Então, você normalmente espera, e aí, essa semana você vai precisar? Uma carga, 2, essa semana vai precisar de uma extra? Sim. Então, vai acompanhando aí a movimentação do mercado, mas normalmente você já tem ali para quem vender e normalmente é difícil uma pessoa... Não é que é difícil uma pessoa nova te procurar, mas assim, você já tem aquela rede ali, normalmente mais estabelecida, entendeu? Então, Fica mais fluido, vamos fica dizer. mais fluido, Fica mais fácil, fica mais fácil fazer a administração das contas, né? Sim, Principalmente nesse ponto. E dentro de lidar com o regime fiscal brasileiro, a gente não vou nem se perguntar o tanto que isso atrapalha, né? Porque isso atrapalha muito. Mas como que faz isso para principalmente vocês fazerem aquelas notas de trânsito, né? Que é para vocês levarem o porco, que precisa soltar uma nota, não é isso? Sim. Qual que é o nome dessa nota? Tem o Guia de Trânsito Animal, que é o GTA, que é para toda movimentação de suíno precisa ter, né? Sim. E aí a gente tira, ele tem um custo relativamente baixo, menos de R$ 40 por carga, mais ou menos. E aí você precisa tirar, né, o número exato, para onde você está mandando e dentro da validade. Sim. E acompanha também uma nota fiscal. Como que é feita essa fiscalização? Essa fiscalização, ela vai ser feita pelo próprio IMA, né? O IMA vai visitar as granjas por N motivos, para controle de morcego, para, enfim, dar uma olhada se teve... O GTA, por que o GTA é importante? Por exemplo, enviei os animais para um frigorífico específico e aí lá eles detectaram algum tipo de problema no animal. Então, o frigorífico vai notificar o IMA daquele problema. E aí o IMA vai, né, pelo GTA, essa carga foi de quem? Foi de fulano de tal. Então, o GTA é importante, né, porque ele mostra a origem. Então, o IMA vai até a fazenda para poder verificar o que está acontecendo. Por exemplo. Aí né? ele identificou de onde que saiu e falou assim, não, peraí, tem algum problema acontecendo com a sua Então, carga. vou lá visitar. E tem então, pode acontecer esporádico, se tiver algum problema, ou mais rotineiro, né? Que eles fazem de acordo com a programação deles, dessas visitas. Às vezes vai, sei lá, tira um sangue de um animal, vê como tá as instalações. Uma fiscalização mesmo. Sim, tirando a parte que tem algo, igual você citou, teve algo. Como que a fiscalização ela é mensal, semestral, ou assim, Depende o IMA muito. apareceu. O IMA apareceu. O IMA apareceu. Exato. A fiscalização sempre surge. Quando você tá menos esperando, né? Eles aparecem. Mas isso é um ponto interessante. E aí, Vivi, eu acho muito fantástico tudo que você traz aqui pra gente dentro desse processo que você está imersa desde o berço, mas hoje você está de fato funcional dentro desse processo, né? Mas eu queria ouvir um pouco também da Vivi pessoa. Como que esse meio você percebe que ele te construiu como pessoa? Até nas suas ambições, o que justifica você fazer todo o esforço que você faz para os seus hobbies, quais são os hobbies que você gosta de fazer? E vamos começar aí por essa construção pessoal. Como que você percebe isso? Nossa, vamos lá. Então, essa questão da suinocultura, igual eu falei, ou é amor ou ódio, entendeu? E eu fui criada desde criança, então, pra mim, sempre foi uma coisa muito natural. Trabalhar com os meus pais nem sempre foi fácil. Eu me formei muito nova, com 21 anos, e voltei pra cá e tinha muitas ideias, muitas vontades e muito imatura.
Então, fiquei um tempo com eles, mas precisei dar uma respirada em outros ares. E foi extremamente importante para mim ter saído daqui, ter trabalhado com outra coisa. Trabalhava com modelagem econômico-financeira de parceria público-privada. Olha! Então, assim, bem diferente do que, né, do que eu faço hoje em dia. E onde que você fez esse trabalho? Eu trabalhei em São Paulo, numa empresa de consultoria. Olha, e como é que foi essa experiência de sair da Granja Bom Futuro, desse trabalho desempenhado ali, para São Paulo? Cidade incrível, né? Assim, São Paulo a gente respira trabalho, né? Então, foi lá que eu fiz a minha pós em finanças no INSPER. Então, trouxe essas oportunidades, né? Muito aprendizado, muito conhecimento, aprendi bastante. Mas também entendi que meu lugar era aqui, Sim. entendeu? Então, foi importante sair para poder ter essa vontade de voltar. Muito bom. Entendeu? E aí, mais madura, lidando melhor com tudo, Gostei. E quando que foi esse momento? Tipo assim, eu acho que eu vou voltar pra Rio Casca. Pandemia. Ah, Assim, a pandemia me mostrou como a vida pode ser breve e eu tenho uma oportunidade de estar com os meus pais, de estar trabalhando por uma coisa que eles construíram. E por que não abraçar realmente, entendeu? Então foi isso que realmente me fez voltar. e é uma decisão difícil, né? Vou trabalhar pro meu pai ou não vou. Assim, talvez o pai tenha um grande empreendimento, talvez tenha um empreendimento menor, mas eu acho que é sempre uma luta pessoal de tomar essa decisão, porque você vai seguir os passos do seu pai ou você quer trilhar um novo caminho? Eu queria crescer sozinha, entendeu? Eu queria provar pra mim mesma que eu era capaz, eu tinha medo de me tornar uma sombra. Entendeu? Então foi isso que eu busquei, assim, andar com minhas próprias pernas. Só que eu acho que as coisas não são preto e branco, entendeu? Outras coisas na vida influenciam. Então eu fui para, né, trabalhar em outros lugares, eu entendi, já tinha trabalhado antes, mas assim, né, dessa minha pausa de estar aqui trabalhando com eles. Entendi quais são as minhas vulnerabilidades, quais são os meus pontos fortes. E entendi também que tem essas outras questões que são importantes pra mim, que é estar perto da família, entendeu? Extremamente importante pra mim, sou filha única, então isso pegou bastante, entendeu? E tem sido muito bom, entendeu? Estar aqui com eles, poder dar um apoio, um suporte. A decisão foi assertiva, né? Foi assertiva. Foi difícil, não foi fácil, mas foi assertiva sim. E com certeza, porque eu acho que, como você disse, filha única, né? Sim. E muito provavelmente você participando desse processo, você não vai ser uma herdeira. Você muito provavelmente será uma sucessora desse negócio, né? Você vai ser uma pessoa que muito provavelmente em algum momento vai estar assumindo toda essa cadeia de produção e depois, quando isso estiver nas suas mãos, não vai ser um livro em branco. Você fala, meu Deus, o que é isso? Exato. Eu espero, por um lado, que esse momento demore muito, porque eu não vejo meu pai fazendo outra coisa, a não ser indo pra fazenda todo santo dia. Mas, ao mesmo tempo, eu espero que isso aconteça logo, porque eu queria muito ver eles aproveitando um pouco mais a vida. Porque suga muito, Sim. entendeu? Os meus pais são extremamente centralizadores, então trabalha muito. E eu acho que eles poderiam curtir um pouco mais a vida. Mas, enfim, Mas como que você faz coloca isso na parte. cabeça deles, né? Faz Eu parte, faz entendo. parte. E é principalmente desse ponto de ver tudo aquilo que você construiu, né, pelo seu braço, e por mais que com a facilitação dos processos, com a automação dos processos, com você criar boas redes de equipe, acaba que muitas vezes a pessoa que é a dona, a administradora, ela acaba sendo um pouco menos necessária no processo. E aí a pessoa já desespera. Fala assim, não, mas como é que o negócio é meu e não precisa de mim? Então, a pessoa vive procurando ali algumas ferramentas onde ela pode se incluir, participar do processo para sentir que aquela velha história, né? São os olhos do dono Que Igual engorda. do gado. ou o porco, Ou né? porco.
Sim, Muito bom. sim. Então, é dentro desse processo que é interessante a gente entender não só as questões da produção, como essas questões de recompensa inerentes do fato de ser humano, né? Uhum. As pessoas estarem de fato vendo aquilo que elas construíram, aquilo que com muito suor prosperou, né? E com mais suor ainda conseguiu se manter durante tantos anos frente a tantas pessoas que já tentaram dividir o mesmo momento, o mesmo espaço ali. E por último, entrando no último gancho aí, Vivi, eu te perguntei sobre os hobbies. O que é que você mais gosta de fazer dentro dos momentos de pausa, já que a gente está falando da valorização desses momentos? Bem, eu gosto de viajar. Ah, é muito Eu bom. gosto muito de viajar. E quando eu tô aqui, eu fico mais em casa, assisto uma série, às vezes eu tomo uma cervejinha com os meus amigos no barzinho. Muito bom, né? É importante. E dessas viagens que você já fez, igual você falou, você foi para São Paulo para ter a certeza que seu lugar era aqui. E das outras viagens que você viu, já foi para os quatro cantos desse planeta Terra, o que que você acha que você já trouxe de interessante, talvez da primeira viagem que fez você ter certeza de, pô, o mundo é um lugar muito grande e a gente, sem conhecer esses lugares, a gente pode morrer pensando que a gente tem muito pouco frente da imensidão daquilo que a gente tem. Como que a viagem te inspira? A viajar me faz desligar do mundo, né? Conhecer outra cultura, pra mim isso é muito rico. Conviver com pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, isso pra mim é muito é muito bom, assim. E eu adoro conhecer lugares novos. Sim. Então acho que é isso. Acho que viajar é um alimento pra alma, né? Com certeza, né? Tanto que a própria biologia nos ensina isso, né? O verdadeiro sucesso se encontra na diversidade. Então, a gente tendo contato com o maior número de línguas, o maior número de culturas, o maior número de pessoas, isso transforma as pessoas que nós somos, né? E trazer isso para perto dos nossos também ajuda a gente a engrandecer aqueles que correm junto com a gente. É uma coisa que eu sempre falo com o Bruno, né? A gente precisa se esforçar para não ser a pessoa com menos conteúdo da mesa, Sim, sim, com né? certeza. E a gente garantir que a gente está sentado na mesa certa, na mesa aqui das pessoas que nos impulsionam, não é isso? Exatamente, que impressiona. Então, Então, diante desse processo, né, Bruno? A gente queria agradecer muito a sua presença aqui, esse tempinho que você tirou no seu esforço para estar aqui junto conosco, trazer um pouco da sua experiência, trazer um pouco dessa riqueza de tudo que você já construiu, muito mais no lado pessoal do que em qualquer outro campo. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite e por estar aqui conosco. Obrigada a vocês pelo convite. Né? Foi muito legal. é isso aí. A Maravilhoso. gente fica muito grato pelo bate-papo, né? E pelas dicas que você deu para nossa audiência. Muito obrigado. Muito obrigado, Vivi. Um abraço. Um abraço a todos. Tchau, tchau.